estão? Vim trazer a live do Consolador. Vamos lá. Vamos todo mundo fechar os olhos, ficar em posição de prece. E vamos orar para que Jesus abençoe esse estudo. Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que abençoe esse estudo. Peço que guie, Senhor, minhas palavras, minha leitura, para que seja a melhor leitura e a melhor interpretação possíveis. Senhor, abençoe cada um que está assistindo essa live. Se alguém tem um copo de água para fluidificar, que fluidifique, Senhor. Deus, de infinita misericórdia, peço que perdoe nossos pecados, nossas faltas. Peço a misericórdia, Senhor. Abençoe esse estudo e que assim seja. Assim é, graças a Deus. Que assim seja, assim é, graças a Deus. 37. As combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações? Resposta. Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação é faculdade e atributo da individualidade espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão de zona superficial, em que, se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Então, aqui está perguntando se dá para fazer combinações de genes para o homem ficar com faculdades e vocações melhores, né? Com mais vocações, mais faculdades, né? E a resposta é que, se os geneticistas conseguirem isso, vai ser puramente superficial, tá, gente? Não vai ser uma coisa que vai atingir ao espírito, porque as vocações e as faculdades, elas estão presentes no espírito. E isso só é mudado por Deus, sabe? Isso só é mexido, né, por Deus. E o homem não consegue mexer nisso. Só consegue mexer de forma muito superficial, né? 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas do mendelismo? Que é a lei de Mendel, tá, gente? Resposta. O mendelismo realizou experiências notáveis, porém ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Faz-se Mister considerar igualmente que, na escala decrescente dos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações pelo material simples e primitivo tomado para suas observações práticas, tais como os amplexos celulares das plantas e dos animais, constituídos pela expressão rudimentar. Em escalas ascendentes, contudo, onde a evolução psíquica apresenta suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais convocando-o para um campo mais vasto e mais sublime das operações. Então aqui pergunta sobre como esclarecer os elementos psíquicos, sobre quer dizer, se a genética está orientada por elementos psíquicos e como esclarecer essas conclusões tão exatas do mendelismo, que é a lei de Mendel, né, gente? Que é uma lei evolutiva. E aqui fala que o mendelismo, as leis evolutivas ainda estão muito incompletas, porque elas só são baseadas nas coisas materiais, né? E não nas coisas espirituais. O espiritismo ainda não está ligado fortemente com a ciência. Então, muitas coisas não são descobertas por causa disso. O que mais que a gente pode completar aqui? A genética encontra sempre os fatores espirituais. Fala que a genética encontra sempre os fatores espirituais no final. Tipo assim, se a gente for caçando o início de tudo, a gente sempre chega num fator espiritual, sabe? E a genética, a ciência em si, não descobriu isso ainda. Não chegou nesse X da questão ainda. E por isso que muitas coisas não são descobertas. Agora, a 39. Quais causas do nascimento das monstruosidades entre os homens e entre os animais? Resposta. Não podemos olvidar que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento.
Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, mas para o espírito encarnado sobre penosos resgates do pretérito delutoso. Quanto aos animais, temos de reconhecer as necessidades imperiosas das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa do trabalho do mundo. Em tudo, porém, busquemos a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção, em determinadas seções do esforço, e os homens são maus alunos ou trabalhadores rebeldes. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar os mesmos trabalhos de sempre, todavia encontram a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energia pura não pode se responsabilizar pelos fenômenos que depuram, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante de carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos do seu destino. Então, gente, aqui tá perguntando sobre as monstruosidades entre os homens e os animais. Chico Xavier pergunta por que muitas pessoas, muitos seres humanos e muitos animais têm deformidades, né? São deformados, têm alguma anomalia. E a resposta de Emmanuel é que é expiação, tá? Aqui fala, entre os homens, fenômenos dolorosos, quadros de provações purificadoras. Então, os quadros dolorosos são expiações purificadoras, né? Expiações que purificam o espírito, que essa é o intuito da expiação, que é purificar aquele espírito que faltou já no passado com alguma faculdade positiva, tá bom? E quanto aos animais, eles têm a necessidade de ter experiências múltiplas, né? De ter vários tipos de experiência. E por isso, eles passam por algumas situações às vezes tristes, né? Porque eles ainda estão na evolução anímica, que é uma evolução bem primitiva, sabe? Então, por isso, galera. Agora, a questão 40. A fecundidade e a esterilidade são provas? Resposta. No quadro de interpretação da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que na terra ou fora dela pode-se fecundar obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Então, galera, que tá perguntando assim, se a fecundidade e a esterilidade são provas. Fala assim, que esses conceitos indicam a situação de prova, sim, e que as almas se encontram em experiências edificadoras. Pode ser prova ou expiação, ou seja, né? Pode ser prova ou expiação. E é uma coisa que acontece, a esterilidade, quando uma pessoa nasce sem poder reproduzir, que às vezes ela nasce com muita vontade. Gente, o que acontece muito é que às vezes uma pessoa nasce com muita vontade de ter filho. Muita vontade. Só que não pode ter filho. É estéril, né? Que fala. E daí, se a gente voltar lá no passado, na vida passada dessa pessoa, a gente descobre que a pessoa foi o que na vida passada? Foi uma pessoa que maltratou os filhos, ou que fez muitos abortos, que ajudava a abortar, né? E essa pessoa nasce com essa vontade muito grande de ter filho, muito grande mesmo, e não pode. Por quê? Porque são expiações, né? Erros que ela cometeu no passado que tem que ser expiados no presente, tá bom? Então, esses erros que as pessoas cometeram no passado que tem que ser expiados no presente são as expiações da esterilidade, né? 41. A ideia de evolução tem influído na esfera de todas as ciências do mundo. Desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa da aproximação dos conhecimentos científicos do homem das verdades do espírito, do espiritismo. Resposta. Todas as teorias evolucionistas do orbe terrestre caminham para a aproximação das verdades do espiritismo, um abraço final com a verdade suprema. Então, galera, muito legal. Essa questão eu acho que foi minha favorita até agora. Essa questão pergunta se a ideia da evolução
ela vai chegar um dia a se juntar com o espiritismo, né? Se a ciência um dia vai se juntar ao espiritismo. E responde que todas as teorias evolucionistas do orbe estão caminhando para a aproximação das verdades do espiritismo. Daí, a partir disso, a caminho para as verdades supremas, né? Que são as verdades divinas. Porque o espiritismo é só um caminho para as verdades de Deus, tá? Não é não é a religião do universo, o amor que é a religião do universo. O espiritismo é só um caminho para o amor, sabe? Então agora vamos para a próxima, sobre psicologia, gente. Chegamos no capítulo de psicologia e vamos entrar agora na questão 42. Boa tarde, gente, quem chegou agora. Questão 42. Como compreender pelo espiritismo o preceito da psicologia que afirma que experiências dos nossos 5 sentidos como todo fundamento de nossa vida mental? Resposta. O espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos 5 sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais fenômenos da inteligência prematura da Terra são testemunhos mais eloquentes. Então, galera, aqui tá perguntando assim, sobre psicologia, né? Que a psicologia afirma que as experiências dos 5 sentidos formam todo o fundamento da vida mental. Mas, na verdade, para o espiritismo, não são os 5 sentidos que formam totalmente a vida mental de uma pessoa, a mente de uma pessoa, né? E sim, os 5 sentidos, junto com as recordações de outras vidas, tá? Então, as recordações de outras vidas, junto com os 5 sentidos, juntos todos, vira a casa mental de uma pessoa, tá bom? Agora, a 43. Estabelecendo a psicologia do mundo como a sede da memória, do julgamento e da imaginação, as partes do cérebro humano cujas funções não são ainda devidamente conhecidas pela ciência, retardam a solução de um problema que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espíritas? Distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua procrastinação até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. Aqui fala muito sobre como que a ciência está procrastinando em se juntar com o espiritual, né, gente? A ciência já devia ter se juntado ao espiritual há muito tempo. Já tem alguns médicos que se juntam aí ao espiritual e receitam coisas no sentido espiritual aí, mas a ciência em si ainda não se juntou com o espiritual, nem com o espiritismo, nem com nada desse tipo. Se a gente pegar como um todo, né? Mas aqui realmente Emmanuel fala que a ciência está procrastinando nisso, né? Mas está em rumo da verdade integral, que é a verdade do espiritismo. Agora, a 44. Última. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais denominadas anormalidades psicológicas? Movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desidrato, conservando-se no terreno das definições dos estudos diante dessas causas. O conhecimento do mundo, porém, caminham para a evolução da ciência à luz do espiritismo, quando então seus investigadores poderão alçar as soluções precisas. Gente, aqui fala de novo sobre como a ciência nunca vai chegar a lugar nenhum se ela não se juntar com o espiritual. Fala-se que a psicologia nunca vai chegar, Emmanuel fala, tá? Não sou eu, que a psicologia nunca vai chegar à solução das anormalidades psicológicas como depressão, ansiedade, síndrome de borderline, TDAH, etc. Nunca vai chegar a resposta para essas coisas se não se juntar ao espiritismo, à espiritualidade, tá? Eu digo a espiritualidade em si, tá? Não digo nem espiritismo, mas digo espiritualidade. Se não se juntar à espiritualidade, tá? Então é muito importante que um dos problemas que mais assola as pessoas atualmente é a depressão, a ansiedade, principalmente a ansiedade, tá? E nunca vamos conseguir acabar com isso sem a ciência se juntar com a espiritualidade, com o espiritismo. Então é muito importante que a gente
quando a gente vai... Não tô falando que a gente não tem que ir no médico, né? Óbvio que a gente tem que ir no médico. Mas junto a um tratamento de um médico, quanto a alguma coisa psicológica, física que você tenha, você procura também tratamentos alternativos, como óleos essenciais, né? Óleos pra você... Aqueles olhinhos que você esfrega na mão, cheira assim, pra ansiedade, tem pra depressão, tem pra TDAH, tem pra... Tudo que é tipo de coisa, gente. Isso são coisas da espiritualidade, sabe? Que a ciência tá se juntando, tá indo rumo a se juntar com ela, tá? Então é isso. Gostaram do estudo de hoje? Espero que tenham gostado. Acabamos já os textos. E agora vamos comentar sobre, né? Vocês podem falar aí o que vocês acharam dos textos de hoje. Qual que foi o preferido de vocês? O meu, com certeza, foi esse aqui, ó. Foi o 44, que a gente acabou de ler. E a 40. E a 39 também. Rafa, gostei muito. Muito bom. Acho que todo ser humano tem sua parte espiritual, mas a ciência está mesmo evitando. Como o Emmanuel falou, a gente está caminhando em rumo às verdades divinas, né? Então a gente tá meio que evoluindo, a gente não tá regredindo, tá? Isso é verdade. Gostei. Gostei, porque sempre achei que o espiritual e a ciência se completam, com certeza. E Emmanuel fala isso nesse livro aqui mesmo. Já falou várias vezes, só nessas passagens que eu li pra vocês, tá? Nessa última 44, falou totalmente. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. E é isso. Vamos fazer uma prece de encerramento aqui, pra gente dedicar esse estudo ao Senhor. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de estar conversando com as pessoas aqui através da live. Muito obrigada mesmo. Obrigada aos emissários de luz que estavam aqui em presença e sempre estão em presença, nos abençoando, nos guiando para o melhor. Obrigada por me guiarem na leitura e na interpretação. Peço as bênçãos para mim e para todos e que assim seja. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Então, se eu não li o comentário seu, comenta na live gravada. Um beijo, gente, e até a próxima.